Salve, salve leitores! Bem-vindos ao canal Lude Pereira. Eu sou o Lude, com muito prazer estou aqui, trazendo um pouco dos meus livros, das minhas leituras para vocês. Hoje eu quero falar dos livros que eu estou lendo, de algumas coisas que eu quero ler em 2025 também, e trazer aqui para você tudo que eu gosto, as leituras que eu quero fazer, os livros que eu agora estou lendo ainda em 2024. E vou começar por esse aqui, ó. O Esplêndido e o Vil, de Erik Larson. Esse livro aqui é muito interessante. A história de como um verdadeiro líder uniu o próprio reino durante o pior momento da Segunda Guerra Mundial. Então é uma saga sobre Churchill, família e resistência. Esse livro aqui é muito interessante. Inclusive fala aqui no começo, né? Assim que Winston Churchill assumiu como primeiro-ministro do Reino Unido, Hitler invadiu a Holanda e a Bélgica, e a Polônia e a Tchecoslováquia já haviam sucumbido, e a evacuação de Dunkerque ocorreria 2 semanas depois. Pelos 12 meses seguintes, Hitler travaria uma incessante campanha de bombardeios, matando 45 mil britânicos. Coube a Churchill manter a nação unida e convencer o presidente americano Franklin Roosevelt de que o Reino Unido era um aliado valioso e com disposição para lutar até o fim. É um livro tenso, mas muito interessante. Tem momentos aqui hilários também com o Churchill, porque o Churchill era uma figura ímpar, assim, né? Churchill era uma figura que é incrível. Tem vários livros dele, tem inclusive a nova biografia dele, completíssima. Mais de 1000 páginas o livrão. E é interessante. Eu estou lendo muito sobre a Segunda Guerra Mundial também. Tem livros que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Outro livro que eu estou lendo, que eu estou já no 4º conto, é o livro do King. Stephen King está aqui. Mais Sombrio. São 12 contos, é interessantíssimo, um dos maiores ficcionistas da atualidade. E o interessante nesse livro é que o King volta a ser ele, né? Volta a ser o velho King que a gente conhece. Teve gente que não gostou, mas eu estou adorando o livro. 2 Fios da Mãe Talentosos é um dos contos. O Quinto Passo. Willy Esquisitão. O Sonho Ruim, de Danny Cowling. Finn. Na Estrada da Pousada Slide. Tela Vermelha. O Especialista em Turbulência. Laurie. Cascavéis. Os Sonhadores. O Homem das Respostas. E depois tem um pós-fácil. 50 anos depois da publicação de seu primeiro romance, Carrie, Stephen King continua a surpreender e encantar com a sua versatilidade e talento impressionantes para contar histórias. Realmente o livro está ótimo. Cada texto desta coletânea oferece uma reflexão diferente acerca de temas como destino, o luto, o sobrenatural e os limites. Frequentemente nebulosos, limites entre o conhecido e o desconhecido. Em Mais Sombrio, o autor mergulha nas profundezas obscuras da vida, conduzindo o leitor por 12 contos inesquecíveis, 5 deles inéditos, 5 deles são inéditos, incluindo Cascavéis, que é uma sequência do Romance Cujo, que eu tenho aqui na coleção do King. Repletas de reviravoltas, as histórias de Mais Sombrio continuarão marcadas na memória de quem se aventurar por essas páginas, ecoando até muito tempo depois de fechar o livro. É interessante, hein? Vale a pena. Eu já estou no 4º conto, quase no fim do 4º conto. Vou continuar a leitura nessa semana aqui e no final de semana também. Depois eu vou trazer para vocês livros que eu quero ler, né? Depois desses, eu pretendo ler o Lev Tolstói,
Os Últimos Dias, esse aqui eu quero ler. Comprei recentemente esse livro, muito interessante. Eu fico olhando para cá, o meu olho fica para lá, por quê? Porque a câmera está bem aqui no canto no canto do celular, estou gravando com o celular, não tenho câmera, então eu gravo com o celular. Então, quando eu olho para cá, para o meio do celular, que é o que a gente costuma fazer, o meu olho desvia para o lado, né? Então eu estou me acostumando, galera. Me acostumando, mas é para cá que eu tenho que olhar, que aí eu estou olhando diretamente para você. Só que eu estou olhando bem no cantinho do celular. Então tem que acostumar com isso. Lev Tolstói, então, sendo o nome mais destacado de uma época esplêndida em que viveram Gogol, Dostoiévski, Turgenev, Chekhov e Gorky, e tendo vivido a era de transformações que levariam à Revolução Bolchevique, o Conde Tolstói, nascido em 1828 e faleceu em 1910, foi uma personalidade fascinante. Depois de Guerra e Paz, Ana Karenina, ele abandona o romance, renuncia aos privilégios da aristocracia e dedica-se ao aperfeiçoamento moral, à pregação da não-violência e da essência do cristianismo. É um livro muito interessante, pela Penguin Companhia das Letras. Os livros da Penguin, eles têm muitos recursos, porque tem textos de apoio interessantíssimos. E esse não foge à regra. Livrão que eu quero ler em breve. Está aqui, ó. Os Últimos Dias, Tolstói. Na sequência, eu quero ler a nossa rainha do crime, a biografia dela. Comprei num sebo, comprei novinho, praticamente novo, esse livro aqui. A autobiografia. Essa aqui saiu pela editora Nova Fronteira. Quero ler essa autobiografia dela. Comecei a minha leitura comecei como leitor, lendo Agatha Christie. Depois migrei para o Stephen King e não parei mais. Essa aqui, inclusive, tem várias fotos. Que legal, ó. Várias imagens. Essa aqui é a mãe da Agatha. Foto de 1877. Minha mãe em seu vestido de noiva, por volta de 1877. Aqui nós temos minha irmã Madge, meu irmão Monty, meu pai e eu aos 16 anos. Uma pintura de N.H.J. Bayard. Aqui está. Muito interessante essa biografia. Uma biografia longa. Com epílogo, são 559 páginas. Tá aqui a biografia, a autobiografia da Agatha Christie. Por falar em autobiografia, eu tenho aqui também, ó, uma biografia dela, ó. Uma biografia por Janet Morgan. Essa aqui eu não sei se eu vou ler agora. Eu acho que eu vou ler a autobiografia da Agatha e vou deixar essa aqui para mais adiante, porque senão é muita coisa da Agatha para pouco tempo, né? Então essa aqui eu vou deixar para outro momento, outra oportunidade. Está aqui. Também pretendo mergulhar no estoicismo, que eu já leio, mas eu quero ler esses dois livros aqui, que agora já estão raros. Ó. Esses livros estão difíceis de serem encontrados. Eles são da Dark Side, com o selo Somos, esse selo aqui. Esse é o Práticas e Ensinamentos Filosóficos, do Ward Farnsworth. O nome do cara é bem estranho. Ser Estoico, Eterno Aprendiz. Está aqui. É um livro bacana, com muitas informações sobre estoicismo. Aqui está. Deixa eu ver o que nós temos aqui nesse livrão. Práticas e Ensinamentos Filosóficos, Ward Farnsworth, Ser Estoico, Eterno Aprendiz. Tradução de Fernanda Lizardo. Temos ali o capítulo 1, Julgamento. Tem um prefácio, uma introdução. Temos o julgamento, externos, perspectiva, morte, desejo, riqueza e prazer. Os outros, avaliação, emoção, adversidade, virtude e aprendizado. E um capítulo 13 com reflexões e críticas.
E esse pequenininho aqui, ó, esse pequenininho aqui é o Jonas Salzgeber, Sabedoria Prática e Filosófica para Vivermos como Eternos Aprendizes. São livrinhos bem interessante o livrinho. Esse é um livrinho pequeno, é um manualzinho mesmo, é um pequeno manual, é bem pequenininho em relação ao outro, dá para ver pelo tamanho aqui, ó. Ó, ele é pequeno. Então, esses também são livros que vão entrar, já estão aqui prontos para leitura, para próximas leituras. O Erik Larson já falei, né? Esplêndido, viu? Também vou entrar na obra do nosso querido Marco Aurélio, Meditações. Então, para isso, eu tenho várias edições do Meditações aqui. Estou achando muito interessante essa aqui, ó. Essa aqui é nova, uma linguagem mais moderna. Achei bem interessante. Meditações do Marco Aurélio, que está. A obra temporal de Marco Aurélio ganha frescor e elegância nesta nova versão. Uma nova versão de Meditações. Aí eu vou também pegar um pouco dessa aqui, umas comparações, né? Essa aqui tem o prefácio do Leandro Carnal. Esse Meditações aqui. Também tem Meditações com o querido professor, a tradução do querido professor Aldo Dinucci, que é sensacional. Essa aqui, para mim, é uma das melhores edições. Saiu pela Penguin, Companhia das Letras. E o Aldo Dinucci é sensacional. É um professor especializado em epiteto. Cara que estuda muito, tem doutorado. Enfim, é um gênio. Nessa área do estoicismo, ele é um grande conhecedor aqui no Brasil. E ele fez a tradução desse livro, dessa edição do Marco Aurélio. Tenho outras edições, tenho no Kindle, tenho também essa edição da EdPro, aqui também, que é muito interessante. Tenho essa edição da Camelot, edição especial com prefácio de Lúcia Helena Galvão Maia, essa edição aqui. Tenho essa outra edição saindo pela Príncipes, que é uma edição mais simples, mas também é bacana. Tá com muito brilho ali. Tenho 3 edições diferentes também no Kindle, que eu não vou ter como mostrar agora. E tenho essa biografia aqui de Marco Aurélio. Marco Aurélio, o Imperador Filósofo, pelo Pierre Grimal. Então eu vou mergulhar também nesse grande livro chamado Meditações do Marco Aurélio. Esse vai ser uma das leituras, com certeza, que eu farei no ano de 2025. O que mais que eu tenho para trazer aqui para vocês? Eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu não gosto de deixar vídeos muito longos. Já tem 13 minutos esse. Bom, tem mais algumas coisas que eu separei. Eu acho que eu vou trazer para vocês aqui. A Arte de Ler. Para falar de livros, falando sobre livros, né? A Arte de Ler. Émile Faguet. Esse aqui é interessantíssimo. Estou cansado de ler os livros apenas para saber o que dizer sobre eles. E isso não é ler, não é se entregar a uma verdadeira leitura. Saber ler é uma arte, mas em que consiste essa arte? O crítico ensina o leitor a ler como crítico. Ora, ler como crítico não é um prazer, ou ao menos é um prazer muito particular, entremeado de muita aridez. Mas o que você quer é ler bem, de forma útil, proveitosa e agradável? Este é outro objetivo, é outro ponto de vista, e é somente a essa arte que se dedica este pequeno livro que escrevi. Na verdade, não há uma única arte de ler, mas várias, tão diferentes quanto são as diferentes obras. Uma para os livros de ideias, outra para os de sentimento. As peças de teatro, os poemas e os romances. Isso sem falar naqueles escritores obscuros e mesmo nos maus escritores. São essas várias artes de ler que vamos, uma a uma, tentar aprender. Um livrinho fininho, mas de um conteúdo vastíssimo, interessantíssimo. 126 páginas aqui.
pela editora... O nome dessa editora? Quirion. Outro livro interessante, galera. Amados leitores, também eu estou pensando em ler algumas distopias. Essa aqui, na verdade, eu quero reler. Fahrenheit 451. Quero reler também Admirável Mundo Novo. Li há muitos anos atrás. Muito tempo. Esse e o Fahrenheit. E mergulhar mesmo profundamente na obra do Orwell, naquelas duas obras, né, mais conhecidas do Orwell, que é A Fazenda dos Animais e 1984. Para isso eu tenho várias edições da Fazenda dos Animais, por exemplo. Eu vou mostrar as que eu tenho. Peraí, eu vou tirar da caixa aqui, porque eu tenho o box também. Vamos tirar aqui da caixa. Pronto, o box está aqui, ó. Vem nessa caixinha, já falei sobre ele. E vem os dois livros. Aqui. Capa dura, excelentes edições. Mas então vamos ver aqui. Eu primeiro vou ler o 1984. Então eu vou pegar os livros do 1984 que eu tenho. Tem 4 edições. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá. E tenho aqui, ó. Essas são as edições que eu tenho. Eu vou trazer primeiro a da Príncipes, que vem numa caixa, que está aqui, bem aqui, a caixa com mais livros dele. Aqui, pessoal, ó. Essa é pela Príncipes, tá? Eu quero ler e fazer comparações para ter certeza, né? Aprender mais também. Essa edição da Companhia das Letras. Tenho essa edição também da Companhia das Letras, ó, só que pela Penguin. Linda edição. Com textos de apoio. E essa aqui, que é a mais bela de todas, também pela Companhia das Letras. Tem um material vasto, maravilhoso aqui, ó. Tem um grande material de apoio. Tem uma fortuna crítica incrível esse livro. Temos uma fortuna crítica do Goldman, Irving Howe, 1984, a história como pesadelo. 1984, como o romance nos ajuda a entender o ano, Raymond Williams. Rumo a 1984, Thomas Pynchon. O Duplifalar e a Minoria de Um, de Homi Bhabha. A Morte da Piedade, Orwell e a Vida Política Americana, Martha Nussbaum. 1984, Contexto e Controvérsia, Bernard Crick. O duplo pensamento é mais forte do que Orwell imaginava. O que 1984 significa atualmente, George Packer. E depois tem sobre o autor e os colaboradores. É um livro incrível, maravilhoso, para quem quer mergulhar nessa obra. Isso é as distopias que eu quero ler nesse ano de 2025. Também estou lendo sobre a Segunda Guerra, que eu já havia comentado com vocês, né? Eu tenho 3 que chegaram agora. O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. Esse aqui é interessantíssimo. Ben Urban apoia-se numa farta documentação, nunca antes citada, para argumentar que os estúdios de Hollywood, num esforço para assegurar aos seus filmes o mercado alemão, não só se submeteram à censura nazista, como cooperaram de modo ativo e entusiasmado com o esforço global de propaganda daquele regime. Um estudo esclarecedor sobre Hollywood e a elite nazista. Este livro revela uma história que macula o brilho da era dourada do cinema. Urban realizou uma pesquisa incansável em arquivos, citando cartas, memorandos e reportagens de jornal, revelando uma vergonhosa política de concessões por parte dos chefes dos grandes estúdios. E o que dá à história uma ironia especial é que esses chefes, que fizeram de tudo para se conciliar com a enlouquecida ideologia do nazismo, eram eles mesmos
em sua maioria, judeus. Um livro interessante. O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. E seguindo assim, eu tenho também Jonathan Friedland, A Arte da Fuga. Outro livro que eu quero ler. A história do homem que fugiu de Auschwitz para alertar o mundo. Um herói complexo, uma história esquecida, um dos primeiros judeus que conseguiram escapar de Auschwitz, a primeira testemunha a revelar toda a verdade sobre o Holocausto. Um livro brilhante, comovente, com lições universais e oportunas sobre o poder da informação e da desinformação. Contar a verdade pode impedir o assassinato em massa? A história de Rudolf Virba deve ser contada e lida. Um homem corajoso que fez seu melhor para alertar um mundo que não o escutaria. Esse livro. A Arte da Fuga. E também esse aqui, ó. A Guerra Aérea, 1939-1945. O papel da aviação na Segunda Guerra Mundial. David Baker. Um livro interessante também. Em A Guerra Aérea, David Baker conta a fascinante história de como as potências aliadas e do eixo desenvolveram a ideia de guerras aéreas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. De uso muito limitado na Primeira Guerra Mundial, ele mostra como as novas tecnologias, táticas e o planejamento foram iniciados nas décadas que se seguiram. Em 1939, o poder aéreo era considerado uma parte intrínseca da estratégia militar. Livro interessante. E para fechar, vou mostrar o que eu estou lendo atualmente. Eu estou lendo do Stephen Ambrose, O Dia D, 6 de junho de 1944, A Batalha Culminante da Segunda Grande Guerra. Esse livro eu já estou na metade, interessantíssimo. Aí na sequência eu vou ler Soldados Cidadãos. Esse aqui também do mesmo autor, Stephen Ambrose. Esse aqui de 7 de junho de 44 a 7 de maio de 1945, do desembarque do exército americano nas praias da Normandia, a Batalha das Ardenas e a rendição da Alemanha. E para fechar, Cornelius Ryan, A Última Batalha. Ele escreveu O Mais Longo dos Dias, que eu tenho no Kindle, que eu quero ler também. Esse é um clássico relato da queda de Berlim, a batalha final da Segunda Guerra Mundial. Esses são os livros, então, galera, que eu estou lendo. E apresentei para vocês alguns dos que eu vou ler. Eu não falei do livro... Eu vou pegar aqui. Eu não falei do livro do Luc Ferry, que é o próximo da minha lista. Eu estou lendo O Esplêndido e o Vil, do Erik Larson. Eu estou lendo o livro do Stephen King, O Mais Sombrio. E estou lendo O Dia D. E na sequência eu vou pegar esse aqui, porque mistura coisas que eu curto, que é filosofia e mitologia. Esse é o livro. Ó. O sentido dos grandes mitos gregos. Ao contrário do que se pensa, a mitologia não se reduz a uma sucessão de contos e lendas, de relatos, de aventuras mais ou menos fantásticos, destinados sobretudo às crianças. Ela representa, ao contrário, uma tentativa grandiosa de trazer respostas à antiga questão sobre o sentido da vida boa para os mortais. Daí o fato de a distinção entre mortais e imortais, entre os homens e os deuses, ser tão crucial quanto onipresente. Essas palavras estão no prefácio desse livro aqui. Ó. É um livro calhamacinho. Ó. É um livro que tem as suas 557 páginas. Luc Ferry, a gente sabe, né? É um cara muito inteligente, nascido em Paris em 51, e um dos filósofos franceses mais lidos da atualidade. O cara é uma fera. Ele escreveu vários livros, eu tenho acho que uns 4 ou 5 livros dele. Aprender a Viver e a sequência falando sobre mitologia também. Então é isso, galera. Para fechar, aqui os livros que eu quero ler
também em 2025. Eu não alenquei assim, não coloquei em ordem, porque eu mudo tudo, eu sou muito caótico nesse ponto. Esses livros que eu quero ler, às vezes eu mudo a sequência e chegam outros eu quero ler também. Então, não vou dizer que eu vou ler exatamente nessa sequência ou que eu vou ler todos esses que eu coloquei aqui. São livros que eu pretendo ler, ok? Que eu pretendo ler. Tem inclusive aqui, eu não citei, 3 livros, só para fechar mesmo agora, são esses livros que eu pretendo ler, ó, do C.S. Lewis, que são Até que Tenhamos Rostos, que é um livro muito bacana. Já não vou me estender muito para não, o vídeo está muito longo. Um Experimento em Crítica Literária, outro livro incrível. E o Como Cultivar uma Vida de Leitura, esse aqui, ó. A alegria de enxergar novos mundos através dos olhos dos outros. C.S. Lewis, grande escritor de ficção e livros teológicos, como As Crônicas de Nárnia, a Trilogia Cósmica e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, continua envolvendo os leitores graças não apenas às suas ideias intelectuais, mas também por ser um amante incorrigível de livros e um leitor ávido. Essas características fizeram com que conseguisse produzir suas maravilhosas obras criativas por meio de reflexões profundas sobre a literatura que impactou sua vida. Em Como Cultivar uma Vida de Leitura, coletânea encantadora que reúne escritos do abrangente acervo literário de Lewis, o respeitado professor e autor best-seller reflete sobre o poder, a importância e a alegria de uma vida dedicada aos livros. Isso aqui é interessante demais, esse livro aqui. Então é isso, galera. Fechando realmente agora. O vídeo ficou bem longo. O primeiro vídeo que eu gravo, assim, longuíssimo. Talvez não tenha nem gente para assistir. Mas o fato é o seguinte. Esse canal, eu vou confessar para vocês. Esse canal eu criei para deixar para minha memória mesmo, assim. Para eu poder, daqui a alguns anos, rever o que já li, o que deixei de ler, coisas que eu deixei passar e não lembrava mais. Então vai ser um arquivo de vídeo para que eu possa rever as coisas que eu já li, coisas que eu pretendia ler e nunca li. Enfim, é para ter um arquivo. Então, se tiver pessoas assistindo, vai ser maravilhoso, eu vou ficar muito feliz, muito contente realmente. Se não tiver uma curtida e não tiver ninguém olhando ou comentando, tudo bem. O canal vai cumprir a missão para a qual ele foi feito. Certo? Então, um grande abraço a todos. Se quiser deixar algum comentário, deixa aí. Comentar sobre algum erro que eu cometi aqui, porque eu acho que é o primeiro vídeo que eu faço falando. Um vídeo que eu fiz anterior eu apaguei, que eu falava sobre os 5 livros da revista Bravo, eu acabei apagando porque eu não gostei. E esse eu vou deixar. Vamos ver o que vai acontecer. Afinal, ele já vai fechar 29 minutos. Galera, muito obrigado por ter paciência de assistir aí quase 30 minutos de vídeo. Com tanta coisa para você para fazer, né? Com tantos canais maravilhosos para assistir, você ficar aqui. Abraço a todos, leitores. Se gostou, deixa o seu likezinho aí. E se só quer assistir, fique de boa, assista, certo? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.